Olá, pessoal, sejam bem-vindos à Semana das Contratações Públicas. Hoje teremos a nossa segunda aula desse grande evento que está sendo promovido pela comunidade Contratações Públicas. Nestes 5 dias, teremos aulas com os professores que integram a comunidade Contratações Públicas. E hoje, quem vai dar aula para nós será o professor Leonardo Mota. O professor Leonardo, que ele é pregoeiro e supervisor do Ministério Público Federal da Paraíba, tem especialização em Direito Administrativo e Gestão Pública, e, além disso, ele é professor também das disciplinas, dos cursos Dominando o Pregão e da nova Lei de Licitações e Contratos, dentro da comunidade de contratações públicas. Bem, antes da gente começar, antes de eu chamar o professor, eu queria apenas tirar uma dúvida do nosso seguidor que acompanhou aqui a nossa live ontem com o professor Abimael sobre o que vem a ser a comunidade de contratações públicas, porque ainda gera essa dúvida. A comunidade de contratações públicas, ela reúne vários cursos. Atualmente, a gente está com 6 cursos na área das contratações públicas, o planejamento das compras públicas, o Dominando o Pregão, a nova Lei de Licitações e Contratos, Gestão e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia, Análise de Orçamento de Obras Públicas e o curso de Responsabilização dos Agentes Públicos em Licitações e Contratos. Então, a comunidade, ela não é apenas um curso nem 2, são 6 cursos e os alunos que estão dentro dela podem, durante um ano, estar vendo não só esses cursos e outros cursos que surgirem durante esse período. Além dos cursos, temos também uma comunidade fechada no Facebook, onde os alunos podem interagir entre si, podem tirar dúvida, trocar network, trocar experiências, e temos também a nossa comunidade VIP no Telegram. Então, a comunidade, ela vai muito mais além de cursos, né? A comunidade, na verdade, a gente vê como uma família, e quem faz a comunidade são os alunos. Então, dado o meu recado, eu quero chamar o professor Leonardo para que ele possa estar ministrando essa aula 2, sobre aplicação diferenciada, o tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte. Professor Leonardo, fique à vontade, é uma honra ter você aqui conosco e integrar a equipe dos professores da comunidade de contratações públicas. Professor, ativa o som, por favor. Perfeito. Agora okay. Vai. Pessoal, boa noite. Boa noite, Fabrício. Boa noite aos colegas professores que estão aqui também presentes, acompanhando o nosso segundo dia, né, dessa semana de contratações públicas da nossa comunidade. É uma semana cheia de conteúdo, né, de qualidade. Depois da aula mestre ontem do professor Abimael, né, que falou aí do planejamento, especificamente da documento de formalização da demanda, né, que é o pontapé inicial, né, de toda a contratação, e agora mais ainda da formalização lá do plano de contratações anual. A gente tem essa difícil tarefa de, no segundo dia, tentar seguir com a mesma qualidade do professor Abimael. Mas vamos lá, né? Vamos lá. E aí, é isso, pessoal. Então, a gente vai passar essa semana. Hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo por vários motivos, né? Por vários motivos, que é o assunto referente à Lei Complementar número 123, né? Que traz o Estatuto da Microempresa e que regra o tratamento diferenciado das microempresas, empresas de pequeno porte, MEI, né? E equiparadas, que a lei define lá, certo? E por que várias vertentes da importância desse tema de hoje? Primeiro, porque esse tratamento diferenciado ela permite, né? Ela permite que seja aplicado diretamente o princípio da sustentabilidade econômica e social, né? A inclusão, a permissão, trazendo benefícios às microempresas, empresas de pequeno porte, nas licitações e nas contratações. Nós sabemos que a cada dia, né, cada vez mais, vender para o governo, contratar para o governo, está sendo um dos melhores, né, até MEI, né, vamos falar assim, no MEI, que está querendo entrar nas licitações, participar de uma licitação
e concorrer com grandes empresas, realmente é algo que, de repente, pode deixar sem chance nenhuma, né? E a lei complementar vem trazer essa possibilidade, e a gente vai trazer as regras, né, que essa lei, a lei complementar traz, e com a intenção da gente abordar o que é que a nova lei de licitações, né, a lei 14.133, vigente a partir de 1º de abril, o que é que ela traz sobre esse tratamento diferenciado, não é? Então, assim, a gente vai abordar todo o tratamento, vamos lembrar, né, os benefícios da lei complementar, e vamos ver o que a nova lei traz sobre esses benefícios. Vamos ver se trouxe alguma coisa, né, que ajudou, né, ou de repente possa ter prejudicado as microempresas com relação a esse tratamento, tá bom? Então a gente vai iniciar, e aí fiquem à vontade para perguntar, né, para discutir aqui no bate-papo, viu? A gente aí, nossa ideia é igual o professor Abimael trouxe ontem, é discutir o tema. Então, a temática, né, o tema da nossa aula é isso aí, aplicação do tratamento diferenciado, microempresa, empresa de pequeno porte, MEI, né, que a gente tem muito microempresário individual adentrando no mercado de contratações públicas. Então, vamos lá. Olha só, o que é que nós vamos tratar na aula de hoje? Eu já falei, né, qual o tratamento diferenciado e o que é que a nova lei trouxe de novo, certo? Então, a gente iniciando, pessoal, vamos lembrar o que a lei complementar traz como tratamento diferenciado para as microempresas, empresas de pequeno porte, e que eu digo assim, né, é um norte para o seu órgão, né, e a esfera regulamentar também esse tratamento diferenciado, certo? Primeira coisa, né, um dos benefícios trazidos para a microempresa, empresa de pequeno porte, nas contratações, está aí o inciso 1º do artigo 48 da Lei Complementar número 123. Né? Então, a administração pública, uma prefeitura, uma secretaria, o órgão da administração pública federal está precisando aí comprar bens, né, material de manutenção predial, de manutenção, gêneros alimentícios, material de expediente, contratar serviços. Então, veja só, se dentro da licitação, após você realizar lá, né, iniciando, como o professor Abimael bem falou ontem, documento de formalização, do planejamento anual de contratações, né, instruir o seu processo para... Chegou que a solução será a contratação, a aquisição de um produto ou contratação de um serviço. Nessa fase de estudo técnico preliminar, né, na fase de planejamento, que depois vai refletir na melhor solução no termo de referência, tem que se observar essas regras. A primeira regra é, naqueles itens onde o valor total do item, lá quando você fizer a pesquisa de preço, lá no termo de referência, né, para definir o seu preço da licitação, seja preço estimado, seja o preço máximo aceitável, se por acaso o valor total dos itens, ou, no caso, se você estiver licitando por lote, o valor total do lote, né, a lei complementar fala apenas em item, mas isso refere a lote também. Então, se na estimativa de preço, aqueles itens ou aqueles lotes, ou, por exemplo, aquele serviço, né, aquela contratação daquele serviço, o valor total é até R$80 mil, né, o valor estimado, então aquela licitação, em regra, terá que ser exclusiva para a participação de microempresa. Empresa de pequeno porte, a gente traz aí equiparadas, né, daquelas que são classificadas na Lei Complementar 123. Então, veja que importante tratamento que é trazido pela Lei Complementar número 123. Então, no exemplo aí que nós trouxemos, né, então, numa licitação de 200 itens, vamos dizer, de material de manutenção predial, você tem na chave de fenda total, R$70 mil, alicates, R$80 mil, furadeira, R$100 mil. Então, o que é que você tem que fazer? Naquele item, né? Aquele item, no caso do alicate, que é R$80 mil, R$70 mil, os dois que estão verde aí, esses dois itens terão que ter participação exclusiva de microempresa, empresa de pequeno porte, MEI, enfim, conforme a definição da Lei Complementar número 123. As furadeiras não terão esse tratamento diferenciado. Então, vejam que... E o vulto não é pequeno, né? É importante isso aí. O vulto das contratações não é pequeno. Inclusive, a gente traz essa orientação, quem quer começar, né, o microempresário, empresa de pequeno porte, que começa geralmente na cotação eletrônica, agora na dispensa eletrônica, mas também pode participar da licitação. E sabendo e conhecendo desse benefício, desse tratamento diferenciado e dos tratamentos que nós vamos ver aqui, tem condição de, inclusive, aquele licitante devidamente capacitado impugnar o edital.
Caso, por exemplo, numa situação dessa, desse item chave de fenda, alicates, não tenha sido determinado no edital que a participação é exclusiva para a microempresa, empresa de pequeno porte e equiparadas à Lei Complementar 123. Então, vejam a importância de se conhecer. E aí, o que acontece? A microempresa, essas empresas vão concorrer entre si. Grandes empresas não poderão participar, certo? Então, o primeiro tratamento seria esse, licitações cujos itens são até R$80 mil, então aqueles itens com um valor até R$80 mil serão exclusivos para a participação. No caso, se for a licitação, né, de repente, um serviço de engenharia, onde é um serviço de pintura de algumas salas da sua sede, cujo valor é até R$80 mil, em regra, aquela disputa será exclusiva para a microempresa, empresa de pequeno porte, certo? O segundo benefício, que está lá no inciso 3º do artigo 48, ele traz quando esses valores, né, desses itens, desses lotes, forem acima de R$80 mil. E aí nós temos que prestar atenção na seguinte regra, que está aí, olha só. Deverá ser criada cota, então não é um poderá, não é uma decisão discricionária da administração pública. Então, lá na fase de planejamento, no estudo técnico preliminar, que vai resultar na solução, verificou que temos bens divisíveis, então lá na fase de planejamento deverá ser tratado isso aí, e obviamente quando for refletido no termo de referência, se de acordo com a melhor solução, deverá constar essa regra. E qual é a regra? Para os bens divisíveis, lógico, não se aplica a serviços, certo? Então, para bens divisíveis, será observado o seguinte, aqueles totais que forem até R$80 mil, exclusivo para a microempresa, empresa pequeno porte e MEI. Caso ultrapasse R$80 mil, exatamente porque se é R$80 mil, não tem que se falar em cota, não é? Se é R$80 mil, é exclusivo, só participa a microempresa. Mas se é acima de R$80 mil, você deverá aplicar essa regra. Deverá ser criada cota de até 25%. Então vejam que não é de 25%, é de até 25%. Mas em regra, nós orientamos que crie a cota dos 25%. Afinal de contas, a União tem questionado quando não se adota a cota dos 25%, por que não se está aplicando esse benefício? Por quê? Pelo simples motivo de que, se o benefício é trazido pela lei para exatamente fomentar ou que ela oportunizar aquele microempresário a vender mais para o governo e concorrer, né, apenas entre os microempresários, então você não aplicando os 25%, aquele percentual que você não está aplicando vai estar permitindo que ele vá concorrer lá com ampla concorrência, disputar com outros licitantes de grande vulto. Então, por que não aplicar os 25%? Então, muito importante se atentar para isso aí. Mas a lei traz um até. E aí, como tem que ser feita essa aplicação? É muito importante se atentar, porque às vezes nós recebemos alguns questionamentos. Então, por exemplo, nesse exemplo nosso aí, chave de fenda e alicate, nós já vimos que a participação é exclusiva para a microempresa. Agora, as furadeiras, o total daquele item furadeiras resultou em R$100 mil. Como vai ser aplicado? Olha só, você não vai calcular 25% do valor total do objeto. Você vai verificar a quantidade do objeto, certo? Então, muito importante se atentar para isso. É 25% do objeto. Então, se vamos fazendo um cálculo mais simples, né, para facilitar o cálculo, vamos dizer que esses R$100 mil sejam 100 furadeiras, certo? Então, você vai calcular os 25% em cima da quantidade e não em cima do valor total. Então, se fosse 100 mil, 200 furadeiras, você iria calcular 25% em cima das 200 furadeiras. Tudo bem? Então, o segundo benefício importantíssimo. Então, você poderá ter, inclusive, numa licitação, itens que são exclusivos para a participação da microempresa, itens que não são totalmente exclusivos, mas tem a cota reservada para a participação da microempresa. E aí, como você vai proceder? Chegou o seu termo de referência. Se isso aí não foi percebido lá dentro do estudo técnico preliminar, chegou no termo de referência, vai fechar o termo de referência, vai fazer a pesquisa de preço nesse momento, aquela pesquisa de preço que você vai trazer, que vai definir realmente o preço da solicitação. Fechou a pesquisa de preço de cada item, deverá ser observada essa regrinha. E uma vez verificado que o item furadeira possui o valor de R$100 mil, o que deverá ser feito? Você deverá criar um novo item com a mesma especificação, porque exatamente a cota criada é do mesmo item.
E aí você terá dois itens, um onde terá participação exclusiva de microempresa e outro onde terá ampla concorrência, tanto a microempresa quanto a grande empresa poderá participar da licitação, desse item, né? Desse item lá, tá bom? Então, muito importante se atentar para essa regrinha. Primeiro, bens divisíveis, logo, não se aplica a serviço. Então, se você tem um serviço lá no valor de R$150 mil, você não vai criar cota desse serviço. É para bens divisíveis, certo? Muito importante isso aí. Lembrando que lá no artigo 49 nós temos algumas exceções para a não aplicação desse tratamento diferenciado. O próprio artigo 49 da própria Lei Complementar 123. Então, por exemplo, você pode acontecer uma situação de que, tecnicamente, não seja viável você criar essa cota. Então, você tem que motivar porque, tecnicamente, você não criou aquela cota. Por exemplo, uma situação que pode acontecer, você adquirindo, sei lá, equipamentos de grande porte para um hospital, né? E esse equipamento, onde 3 equipamentos resultam em R$100 mil. Será que é vantajoso em virtude de até assistência técnica, garantia, compatibilidade com outros sistemas do hospital, compatibilidade desses equipamentos? Será que é viável, por exemplo, você ter 3 grandes equipamentos e você tornar 25% uma parte exclusiva? Então, isso aí poderá ser analisado. Não é? Isso aí poderá ser analisado e justificado na aplicação. Mas, em regra, você deverá aplicar isso aí. Certo? Então, o segundo benefício é esse que nós trazemos aí. O terceiro benefício, ele está lá no inciso segundo do artigo 48. O que é que ele fala? Para licitações, contratações de obras e serviços. Aí, meus amigos, a regrinha não vai ser semelhante à de bens, né? Não vai ser aquela exclusividade, participação, criação de cota, mas a lei ela vai permitir que também uma microempresa possa contratar, vamos dizer assim, fazer parte de uma contratação com a administração pública, inclusive em termos econômicos vai ser benéfico, inclusive em termos de capacitação técnica vai ser benéfico, experiência, inclusive, de atuar, né, e saber como aquele órgão atua, como a administração pública fiscaliza, gere seu contrato, questão de reequilíbrio. Então, vai permitir que aquela microempresa ganhe experiência com a administração pública. E que regra é essa? A possibilidade de subcontratação de microempresa, empresa de pequeno porte, por uma empresa que vença a licitação, que não seja microempresa. Então, por exemplo, aí nós trazemos aí um serviçozinho de uma reformazinha no prédio, na sua sede, onde você determina que lá na licitação, parte do serviço será subcontratado para uma microempresa, caso o vencedor da licitação não seja microempresa. E aí, o que é que vai acontecer? Aquela empresa que vencer a licitação vai apresentar regularidade fiscal da microempresa, vai ser analisado, obviamente, né, aquela regularidade, o ideal que seja analisar aquela regularidade, e por meio da contratação com a grande empresa, a microempresa vai poder prestar seu serviço à administração pública. Lembrando o seguinte, lembrando que a contratação, né, a responsabilidade da contratação é com a grande empresa, foi ela que venceu a licitação. Então, qualquer problema que ocorra, vai ser cobrado dela a questão de irregularidade da contratação. Mas, inclusive, isso a lei permite, que vocês estão vendo aí. A nota de empenho e o pagamento poderá ser destinado diretamente à subcontratada. É, inclusive, uma forma, correto, de você precaver, né, trazer uma prevenção de repente, um possível calote, né, da grande empresa. Se você pensar dessa forma, o edital exige que aquela grande empresa, se ela não for microempresa, ela subcontrata a microempresa e não deixa simplesmente por conta dela o pagamento daquele serviço. Mas a administração pública puxa para si, né, poderá, aí é um poderá, a nota de empenho, inclusive, daquela parte, daquela subcontratação, e o pagamento ser realizado diretamente à microempresa. Então, veja que benefício importante que a gente pode adotar nas nossas licitações. Obviamente, quem vai definir se é viável ou não a subcontratação é a área técnica, né? A área técnica vai entender, inclusive, em termos de complexidade daquele objeto, se é cabível, de repente, você subcontratar parte daquele serviço. Mas você veja que é importantíssimo, porque mesmo sem ela vencer a licitação, uma microempresa poderá ainda fazer parte de uma contratação e ganhar experiência contratando com a administração pública. Então, temos aí, meus amigos, 3 benefícios que são trazidos
aí pela para tratamento diferenciado das microempresas. E é importante falar que esse tratamento diferenciado, a gente tem um decreto, né, 8.538, decreto federal 8.538 de 2015, que ele reflete para a administração pública federal direta esses benefícios, né? E a forma como o decreto federal regulamenta, inclusive parte desses benefícios, é bem interessante. E aí é o que nós orientamos para você aplicar no seu município, no seu estado, regulamentar aquele tratamento diferenciado. De repente você pode pegar esse tratamento diferenciado que tem na lei e você pode aperfeiçoar aquele tratamento diferenciado, certo? Então temos aí 3 benefícios importantíssimos. Mais um benefício, ocorre a questão do desempate. Então, veja só, a lei complementar, ela cria, né, a expressão empate ficto, né, que nós adotamos nas licitações, que é quando ocorre um empate. Então, aquela licitação, ela tem ampla concorrência, participa microempresa, empresa de pequeno porte, e aí, ao final, vamos dizer assim, no pregão, ao final da fase de lance, ocorre o chamado empate ficto na licitação. E o que quer dizer empate ficto? Nós temos a regrinha que você pode diferenciar a depender das modalidades. A lei complementar, ela traz lá no artigo 44 que o empate ficto ocorre quando a primeira colocada não é uma microempresa, a primeira colocada no pregão, por exemplo, após a fase de lance não é uma microempresa, no caso de concorrência, tomada de preço, né? Falando da nossa nova lei, só temos concorrência e pregão para a contratação e o diálogo competitivo, mas na análise da proposta, após a abertura da proposta, ou no pregão após a fase de lance, caso a primeira colocada ela não seja uma microempresa, o pregoeiro deverá observar o quê? Se haverá empate ficto. E aí, como é que o pregoeiro vai regrar isso aí? Vai observar, primeiro, se não for pregão, for outra modalidade, o pregoeiro vai observar se o valor entre a primeira colocada, né, o valor da primeira colocada, que não é microempresa, até 10% daquele valor da primeira colocada, existem microempresas nesse intervalo. Então, vamos dizer que um serviço cujo valor é 100 mil reais. Então, você vai calcular 10% e vai verificar se existe uma proposta com valor até 110 mil reais. Caso haja uma proposta de microempresa, empresa de pequeno porte, um mês, dessas equiparadas na lei complementar, o pregoeiro, então, deverá oportunizar aquela empresa, aquela microempresa, aquela empresa de pequeno porte a dar um lance vencedor, que eu chamo. Eu chamo o chamado lance vencedor, que é a cartada final. A microempresa poderá dar uma proposta final num prazo de 5 minutos, que será concedido pelo pregoeiro, para ele pensar, né, analisar seus custos, e dizer assim, vou dar um valor de 99 mil reais e vencer a licitação. E ele vence a licitação sem oportunizar que a grande empresa dê outro lance. Essa é a grande sacada do empate ficto. No pregão, nós temos esse valor menor, né? 5% desse valor. Então, você observa no valor de percentual de 5%. Naquele nosso exemplo de 100 mil reais, 105 mil reais. Se nesse intervalo tiver uma microempresa, obrigatoriamente, isso é importante entender, obrigatoriamente o pregoeiro deverá convocar a microempresa para oportunizar e dar o seu lance vencedor. Se aquela segunda colocada não tiver interesse, o pregoeiro vai fazer uma nova verificação e verificar se tem uma terceira colocada que está nesse intervalo de 5%. Então, é uma regra de disputa importantíssima. E assim, nós que inclusive, acompanhamos alguns licitantes, né, e vez por outra alguém vem tirar dúvida lá no nosso direct, no Instagram, eu já escutei de licitantes que aquele licitante bem capacitado, inclusive com regras de disputa, né, de conhecimento de mercado, ele tem condição de repente, acompanhar os lances e fazer uma análise, né, percentual, qual é o percentual que o lance dele está refletindo com referente ao primeiro colocado, certo? Principalmente no pregão eletrônico, onde nós não sabemos quem está na disputa. Pregão presencial não, você está na auditório, você sabe quem está, certo? Então você sabe se aquela empresa que está dando lance, ela é microempresa ou não. E se ela não é microempresa, você, dando um lance nesse intervalo de 5%, você poderá estar aguardando, né, a sua cartada final, para quando chegar o momento final lá, você dar o lance vencedor. Mas no pregão eletrônico, essa análise é importante. Por quê? No pregão eletrônico, ninguém sabe quem é quem. O pregão eletrônico, ninguém se identifica. Né? Então, é muito importante aquele licitante que tem essa estratégia. Né? Então, nesse exemplozinho, seria esse caso que eu falei aí, olha só. Um pregão
onde a primeira proposta, a proposta 1, é uma empresa não microempresa, após a fase de lance, o valor dela é R$100.000. E aí a microempresa vai lá e dá o lance vencedor, dá o lance R$99.000 e vence a licitação. Isso aí tem que ser observado, inclusive para a segunda, para a terceira, quarta colocadas, quantos tiver nesse percentual. E é muito importante lembrar esse benefício, pessoal, para você que é pregoeiro e os colegas que são licitantes que estão acompanhando a gente aqui, fiquem atentos na etapa de julgamento, certo? Porque na etapa de julgamento, caso haja uma desclassificação ou inabilitação, na próxima rodada, o pregoeiro tem que observar também se existiu impacto ficto. Então, olha só, nesse nosso caso, nesse nosso exemplo, vamos dizer que ocorra um impacto ficto aí de R$100.000. A proposta 2, ela tem um valor de 104 mil. O pregoeiro concede, por obrigação legal, que ela deu o lance vencedor, e ela dá um lance de R$99.000. Imaginemos que tem uma terceira proposta com valor de R$105.000. E vamos pensar da seguinte forma. Primeiro, agora, após a fase de lance, o pregoeiro vai analisar a proposta de R$99.000. Mas imagine que essa proposta de R$99.000, ela seja desclassificada ou ela seja inabilitada. Então, o pregoeiro, como ela cai fora, está desclassificada, agora o pregoeiro vai ter que olhar novamente se tem um outro impacto ficto. E o pregoeiro agora vai observar, olha, voltou a ser a primeira colocada, 100 mil. Vamos ver se tem 5%, uma proposta dentro de 5%. Então, se tivesse uma proposta com valor de R$105.000, novamente o pregoeiro deveria convocar e oportunizar a proposta a dar o lance vencedor, certo? Então, muita atenção com relação a isso, porque nós já vimos situações do pessoal seguir. A primeira colocada, microempresa, é desclassificada com valor de 99 mil, e o pregoeiro vai e analisa a proposta de R$100.000 sem observar se houve novamente o impacto ficto. Então, olhe que regra importante, e se você que é licitante e tem uma estratégia de negócio, de mercado, analisar o seu mercado e acompanhar adequadamente o seu lance, o lance dos seus concorrentes, é uma importante sacada. Então, quarto benefício, certo? Vamos lá. Vamos seguindo. Estou vendo aqui uma pergunta da Rosália Maia. Como é que eu faço o empenho? Como eu faço o empenho para a microempresa se o contrato é com a empresa de grande porte? Rosália Maia. Rosália, você vai contratar com a grande empresa, só que você não vai firmar o contrato com a grande empresa. No contrato, vai constar ela como subcontratada, certo? E aquela parte da despesa que vai ser empenhada, referente ao serviço, você vai empenhar diretamente com a microempresa, certo? Vai ser dessa forma. A parte do recurso que vai ser executado pela grande empresa vai vir na contratação, no contrato da grande empresa, e a parte que foi empenhada da microempresa, né, que você vai exatamente ter que empenhar para pagar, você vai emitir o empenho no valor dela. Então, vai constar esses dois valores separados, informado devidamente do seu contrato, certo? Mas, assim, no primeiro momento, eu não vejo, não sei se você quer entrar em alguns outros detalhes, mas eu não vejo muito problema de operacionalização nesse sentido, já que o próprio contrato vai constar essa regrinha, certo? O que é que nós temos mais aí? Um outro tratamento, pessoal, e aí esse tratamento é importante, a gente traz, principalmente, para justificar aquela questão que alguns licitantes, inclusive, questionam, discutem, sobre a questão do prejuízo do pregão eletrônico no mercado local, no mercado regional, em virtude do pregão eletrônico, ele permitir a participação de empresas de todo o país, né? De empresas de todo o país. E aí o que acontece? Essa regrinha vai trazer para você, da administração pública, a possibilidade de você trazer fomento para o seu mercado local, né? Olha só que regrinha é. Está lá no parágrafo 3º do artigo 48. O parágrafo 3º do artigo 48 diz assim, essas regras de benefício, empate ficto, cota, exclusividade, você poderá aplicar para empresas localizadas regionais ou localmente, né, dando prioridade à contratação para essas empresas até o limite de 10% do melhor valor válido lá da disputa, da licitação. Como é que se aplica isso aí? Você fez aquela licitação de valor estimado de R$100.000, né, em torno de R$100.000,
Após a fase de lances, e vamos dizer que você regrou, né, trouxe essa regrinha lá no seu edital, após a fase de lances, a primeira colocada, R$100.000, ela, mesmo que ela seja microempresa, ela não é regional, nem local. E você, dentro do percentual de 5%, você verifica que existe uma microempresa regional e local. Obviamente, você vai ter que regrar isso aí, né? É importante você regulamentar. O que é uma empresa regional? O que é uma empresa local? Certo? Nós temos um bom exemplo, e quem não conhece, novamente no Decreto Federal 8.538. Lá ele traz a definição do que é regional, o que é local. Então, de repente, você pode regulamentar no teu órgão essa questão do tratamento regional e local. Pois bem, qual a vantagem disso aí? Veja só, se você diz que o tratamento será prioritário às microempresas regionais e locais, e a lei diz o seguinte, prioridade de contratação para ME, PP sediadas. A lei diz o seguinte, permite que, inclusive, você possa pagar 10% a mais se a primeira colocada não é regional e você tem uma proposta regional e local. Isso é uma importante ferramenta para fomentar o local, né? A região, o local. E aí, pessoal, nessa discussão, alguns colegas, alguns licitantes trazem dentro do seguinte, mas, professor, é complicado, porque o licitante não sabe mexer com pregão eletrônico, é acostumado com convite, é acostumado com carta convite, é acostumado com pregão presencial, e vai lá no auditório e tudo mais. Pois é, mas isso é uma preocupação que a administração tem que ter, mas também uma preocupação que o fornecedor tem que ter. O fornecedor, a gente exige muita capacitação de servidor público, né? Agora com agente de contratação, capacitado, efetivo e tudo mais, governança, gestão, matriz de risco, estudo técnico preliminar, mas o fornecedor ele também tem que se capacitar. Por quê? Da mesma forma que a administração tem que ter o compromisso de capacitação, o fornecedor também tem que ter para participar da disputa, para, de repente, não perder essa oportunidade desse tratamento diferenciado nas licitações e, para, ao final, quando vencer a licitação, prestar o devido serviço, prestar o objeto lá, a contratação, de forma de qualidade. O serviço de qualidade advém de uma boa capacitação, de uma boa estrutura, certo? Mas veja que regra importante. Então, se você traz que você poderá dar prioridade à contratação regional e local, e você fomenta na sua região, de repente junto ao Sebrae, capacitação das microempresas, né? Vai lá no Sebrae, vamos fazer uma parceria, vamos chamar as microempresas da região, vamos capacitar, fazer um programa de capacitação, você está fomentando o seu mercado. Porque aquele licitante que, de repente, criticou por você utilizar o pregão eletrônico, e mais do que nunca, os órgãos de controle, o Tribunal de Contas do Estado, da União, estão exigindo que para bens e serviços comuns e serviços comuns de engenharia você utilize o pregão eletrônico, e se você não utiliza, você vai ter que justificar, aquele fornecedor, ele vai se adaptar, ele vai se capacitar e vai poder participar do seu pregão. E uma vez ele vencendo, você continua fomentando a região. Então, muito importante essa regra, certo? Então, lembrar, a lei complementar, e aí eu vou trazer uma informação importante, que é o seguinte, a lei complementar, ela traz simplesmente essa regra. Prioridade de contratação de microempresa e empresa de pequeno porte, regional local, até o valor de 10%. Nesse exemplo da gente, primeira colocada, R$100.000. A segunda era 104 mil, né? Dentro dos 10%, se fosse 108, 109, a lei permite o órgão contratar até 10% superior para fomentar o mercado local. No entanto, a gente vem trazer uma questão que é muito importante, em que pese a questão da sustentabilidade local ser importante, né? E eu entendo que é importante, e eu entendo que isso não é um prejuízo para a administração, você pagar um pouco mais caro para uma empresa regional e local, porque aquilo ele vai retornar para a sociedade, né? E um dos objetivos da contratação da administração pública é atender o interesse público, mas eu oriento vocês a buscar e a conversar com o seu órgão de controle, seu Tribunal de Contas do Estado, se você deverá aplicar essa regra pelo pé, né, vamos dizer assim, na Lei Complementar 123. Por quê? Nós temos o Decreto Federal 8.538, onde ele traz essa regra, mas ele diz o seguinte, ele diz que a administração pública, que o pregoeiro, caso ocorra esse percentual, né, utiliza essa regra de regionalidade, né, que a gente chama de regionalidade, a administração pública ela não vai pagar mais caro, e o pregoeiro vai fazer um segundo empate ficto,
que é a seguinte regra. Ocorrendo essa situação da primeira colocada não ser regional ou local, e havendo uma empresa regional e local, o pregoeiro, pelo Decreto Federal 8.538, ele deverá convocar essa empresa e perguntar, né, e permitir que essa empresa dê um lance vencedor para aí sim você contratar com ela. Então, pelo Decreto Federal, ele não permite que você pague mais caro. Então, é muito importante você se atentar do seu órgão de controle, o que é que ele entende. Lembrando que o Decreto Federal 8.538, que regulamenta muito da Lei Complementar 123, ele é obrigatoriamente utilizado por todas as esferas, município e estado, quando utilizar recurso de transferência voluntária da União. Certo? Então, muito importante isso aí. Então, se você não tem um regulamento no seu município, no seu estado, quando for utilizar recurso federal da União, né, transferências voluntárias, você deverá utilizar a regra do Decreto 8.538. Tá bom? Então, muito importante isso aí, mas é uma regra que traz um enorme benefício para a administração pública e para o mercado local, principalmente. Então, depois disso aí, basta você aplicar, né? Você adotar essa regrinha regional e local e basta o seu fornecedor, aquele fornecedor que de repente contrata e vende para a administração pública e que é acostumado a contratar com pregão presencial, se capacitar, né? E conhecer as regras, tá bom? Lembrando, pessoal, que enquanto o empate ficto, aquele anterior dos 5%, é um deverá, aqui é um poderá. Então, não é obrigação. Obrigado a administração pública a adotar a regionalidade. Ele poderá ou não adotar a regionalidade. Tá bom? Então, vamos seguindo. E aí, meus amigos, a gente chega no que a lei, a nova lei traz referente às regras da Lei Complementar número 123. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no bate-papo aqui, ver se tem alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. O Carlos aqui perguntou, o limite dessa cota é 80 mil. Sim, Carlos. Deixa eu só ver se tem mais outras perguntas aqui. Não, pronto. Então vamos fazer o seguinte, eu vou olhar aqui. O Carlos perguntou sobre a questão da cota, né? Estou vendo aqui. Carlos, não limita a 80 mil reais. Isso eu já estava esperando essa pergunta, viu, pessoal? Acho que mas não foi combinado com o Carlos, não. Viu? Mas isso é uma pergunta que nós sempre recebemos. Olha só, pessoal, quando falamos da cota de 25%, a cota de 25% não está limitada a 80 mil reais, certo? A lei complementar não traz restrição para que o valor da cota seja de até 80 mil reais. E se vocês quiserem anotar aí, nós temos dois posicionamentos importantes sobre isso. Primeiro, Tribunal de Contas da União, o Acórdão 1819/2018, certo? O Acórdão 1819/2018, ele traz lá que, como a lei complementar não traz regra sobre essa restrição, não existe esse limite. Então, por exemplo, se você tem um objeto divisível, né, um bem divisível no valor de 500 mil reais, e você adota os 25% para calcular para a cota, né, vai ultrapassar 80 mil reais, aquela cota vai ser exclusiva para a participação de microempresa e pequeno porte, mesmo com valor acima de 80 mil reais. Primeiro, o Acórdão 1819/2018, e segundo é o parecer da AGU número 21/2020, certo? Depois, inclusive, a gente pode até disponibilizar lá no WhatsApp, lá da Semana da Contratação. Vou disponibilizar lá para vocês esse acórdão, né, o textozinho do acórdão e o parecer na íntegra, certo? Depois a gente coloca lá. Então, não tem esse limite, Carlos, tá bom? Pode ser a cota, inclusive, acima. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A Rosália. Os slides podem ser disponibilizados. Já está disponibilizado lá no grupo do WhatsApp. Aí, Spatificto. Perfeito. Pronto, então vamos lá. A Rosane aqui perguntou por último, né? O benefício da lei complementar permite que a ME apresente uma nova proposta de preço, a modalidade de tomada de preço. Rosane, muito importante sua pergunta. Olha só, essa regra do empate ficto é para todas as licitações. A diferença, se nós voltarmos aqui, olha só, vou voltar aqui o slide, olha só, a diferença é que no convite, na área de tomada de preço, na concorrência, você vai analisar se o percentual é de 10%, tá bom? E essa pergunta da Rosane foi muito importante, porque nós vamos lembrar o seguinte, olha só, no pregão, tudo ocorre na sessão pública. Então, aquele empate ficto que é permitido lá,
dos 5%, né, da lei complementar, é em 5 minutos na sessão pública, do pregão. Na tomada de preço, na concorrência, no convite, não necessariamente é na sessão pública. Quem vai regrar isso aí? Quem vai regrar isso é o edital. Você vai dizer como é que ele vai dar a proposta vencedora, né? Por quê? Porque no pregão, obrigatoriamente, só participa do lance quem estiver presente, né? E quando que tomada de preço, concorrência, convite, a empresa pode entregar o envelope, né? Pode mandar lá o office boy, entregar o envelope, ela não comparece na sessão, e aí ela só sabe o resultado depois, né? Então é importante você regrar isso aí no seu edital. Se de repente, olha só, de repente, se for verificado na fase de julgamento, que há um empate físico na tomada de preços, a microempresa será comunicada e deverá apresentar uma nova proposta no prazo de 24 horas. Você pode regrar dessa forma, né? E aí, encerrou a sessão, você suspende a sessão, abre esse prazo de 24 horas, comunica a microempresa e aguarda se ela vai apresentar uma nova proposta. Mas a regrinha se aplica a todas as modalidades. É uma regra que é obrigatória, tá bom? E não tem exceção, não tem modalidade que não é aplicada, todas as modalidades. Pois bem, meus amigos, vimos aí todas as regras de tratamento diferenciado. Sim, o Osmar aí pediu para repetir, certo? É o da AGU. Osmar aí, Acórdão TCU 1819/2018 do TCU e parecer da AGU número 21/2020, certo? Até se os colegas aqui puderem botar aí deixa eu botar aqui eu vou botar no YouTube aqui para vocês. Pronto, pessoal, tá aí no YouTube aí. Olha só. E o que é que a nova lei vem trazer, né, referente ao tratamento diferenciado? Primeira, a lei, ela diz no artigo 4º, que diz o seguinte: o tratamento diferenciado às microempresas, empresas de pequeno porte, da Lei Complementar 123, que está lá dos artigos 42 ao 49, né? 42 e 48, 49 é quando você não se aplica. Então, do 42 ao 48 foi isso que nós vimos aí, tem mais alguns textos, né? Mas na prática é isso. É aplicável, certo? Então, olha só, nós temos aquela regra de transição, não é? Onde algumas normas da Lei 8.666 não são aplicadas à Lei 14.133, as novas instruções normativas da Lei 14.103 não se aplicam às contratações da Lei 8.666, mas as regras, benefício de tratamento diferenciado da Lei Complementar 123 é aplicável às contratações da Lei 14.133. É a regra geral. No entanto, o parágrafo 1º do artigo 4º, ele vai começar a trazer algumas exceções. Primeiro, quando você não utiliza o tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte. Primeira situação, olha aí, no caso de licitação para aquisição de bens ou serviços em geral, ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para enquadramento para a EPP. O que é isso? Né? Você está fazendo a licitação de grande vulto, né, de milhões aí, e vamos dizer que tem um objeto lá, um item, um serviço, cujo valor estimado, de acordo com a sua pesquisa de preço, a sua licitação, ela ultrapassa R$4.800.000. Então, aquele item que está na sua licitação, nenhum daqueles tratamentos, nenhum daqueles benefícios da microempresa você vai poder utilizar. Nem vai existir empate ficto, nem vai existir, sei lá, cota não existe, né? Cota você não vai poder criar cota. Licitação exclusiva não é porque é acima de R$80.000, né? Então você não vai poder aplicar nenhum daqueles tratamentos diferenciados. Sim, ainda tem mais um tratamento diferenciado da Lei Complementar número 123. Quem se recorda, na fase da habilitação, caso a primeira colocada seja uma microempresa e ela tiver com a regularidade fiscal e trabalhista vencida, o pregoeiro, no caso das modalidades da Lei 8.666, no caso da concorrência da 14.133, né, o agente de contratação deverá conceder um prazo de 5 dias úteis para a microempresa e pequeno porte, aquela vencedora, regularizar sua situação, podendo inclusive ser prorrogado. Olha só, mas num item onde o valor estimado do item ultrapassa R$4.800.000, ela não terá esse direito, certo? Primeira exceção. Então veja o prejuízo, o primeiro prejuízo que traz, né? Que traz para a microempresa, empresa de pequeno porte, e que pese, se nós pensarmos, né? Que uma empresa
pequena, um MEI, né, uma microempresa, empresa de pequeno porte, talvez ela não tenha condição, capacidade técnica, inclusive, de prestar um serviço com valor de um objeto de 5 milhões de reais, talvez a lei tenha pensado nesse sentido como forma de garantir, né, uma certa segurança para a administração pública em não, vamos dizer assim, permitir que uma microempresa que de repente não tem experiência ganhe uma licitação de grande vulto. Mas eu entendo, de toda forma, que isso aí poderia ter sido regrado de outra forma. Né? O edital pode trazer alguma exigência de capacitação técnica, de balanço patrimonial, que a própria empresa não vai atender. Né? Então, talvez nem precisasse isso aí na nossa nova lei. Primeira regrinha, né? Segunda regrinha, semelhante à primeira, só que agora para obras e serviços de engenharia, as licitações, então, uma obra com valor de 5 milhões de reais, um serviço de engenharia com valor de 4 milhões e 900 mil reais. Então, também, para esses serviços, né, para essa contratação, você não utilizará as regras, os benefícios da Lei Complementar 123. Então, não vai constar nem no edital. Né? Você não vai colocar nem no edital, porque na licitação não vai ser aplicado. Tá certo? Nesse primeiro caso aqui, vai ser nos itens cujo valor estimado ultrapassa. Então, se você tiver na solicitação itens que sejam de 4 milhões e 500 mil reais, você traz aquele tratamento, empate ficto, né, o prazo para regularização, poderá criar a cota reservada, se por acaso for um bem divisível, certo? Mas ultrapassou esse valor, você não utiliza essas regras. O que mais? Opa! E a terceira, pessoal, e a terceira restrição, que essa é que particularmente, eu entendo que foi a mais prejudicial às microempresas e consideravelmente prejudicial, a crítica que eu faço à nova lei, é que ela diz o seguinte, que a obtenção, aí ela não fala em vulto de licitação, olha só a importância, ela não fala em vulto da licitação, ela traz o seguinte, a obtenção de benefícios, certo? De que trata o caput, né? Quer dizer, o artigo 4º fala que você aplica a Lei Complementar 123, então, a aplicação dos benefícios da Lei Complementar 123 fica limitada às microempresas, empresas de pequeno porte, que no ano calendário de realização da licitação ainda não tenham celebrado contratos com a administração pública que ultrapasse 4 milhões e 800 mil reais. Então, vejam, olha só a regra, como vai ser. E olha, você tem uma licitação, hoje, que você está realizando, com um valor de 100 mil reais no seu órgão. Né? Um valor de 100 mil reais. Licitação tranquila, né? Não é grande vulto, 100 mil reais. E aí vem uma microempresa participar da sua licitação. Obviamente, você vai ter que utilizar na sua licitação empate ficto, vai permitir, se for a primeira colocada, tiver irregular, com relação à regularidade fiscal e trabalhista, regularizar lá no prazo de 5 dias úteis, poderá ou não ter a cota e tudo mais, e ela poderá participar da cota exclusiva. No entanto, veja só, essa microempresa, antes da sua licitação, ela firmou contratos com a administração pública no ano, então não houve faturamento ainda, simplesmente houve a assinatura do contrato e ela vai estar impedida de ter os direitos da Lei Complementar 123. Então, eu achei que não entendi muito a ideia do legislador com relação a essa restrição. Talvez, se tivesse falado que não tenham atingido o faturamento, não é? O faturamento até aquele ano nesse valor, né? Eu até entenderia até razoável. Mas celebrado o contrato, então basta ela ter celebrado o contrato e o total das contratações ultrapassou 4 milhões e 800 mil reais, uma licitação de 100 mil reais, você não poderá aplicar o benefício de tratamento diferenciado para aquela microempresa. Então, infelizmente, eu achei que foi um prejuízo aí, tá bom? Então, pessoal, muito importante se atentar. A gente chega, então, ao final da nossa apresentação, certo? É muito importante, então, se atentar. Eu vou até interromper aqui o compartilhamento. Muito importante se atentar. Primeiro, o que a gente vem trazer? Primeiro, conheça as regras, seja você licitante, seja você da administração pública. É uma importante ferramenta, essa lei complementar número 123, o tratamento diferenciado, uma importante ferramenta que você tem condição de utilizar para fomentar o seu mercado local, no caso da regionalidade, fomentar a microempresa. E outra coisa, algumas regras da lei complementar 123 é exigência, né? Obrigatório. O empate ficto obrigatório, a exclusividade
é obrigatória para itens até R$80 mil, ou a licitação até R$80 mil. A obrigatoriedade de você permitir a regularidade, a regularizar o prazo de 5 dias úteis, a regularidade fiscal e trabalhista. Então, muito importante com relação a isso aí, tá bom? E você que é licitante, muita atenção, principalmente você que é microempresa, empresa de pequeno porte, capacite-se, né? Inclusive, venha fazer parte da nossa comunidade de contratações públicas, onde nós temos lá vários cursos, nós temos curso Dominando o Pregão, temos o curso da Nova Lei lá, comigo, o professor Fabrício, lá da Nova Lei, o professor Abimael faz planejamento, temos cursos de obras, fiscalização, muito importante a capacitação. Por quê? Com a capacitação, você vai poder, inclusive, buscar seu direito na licitação. Tá bom? Deixa eu ver aqui o bate-papo aqui. Isso, parecer. A Érica aqui, existe entendimento ou previsão hoje em dia que retire esse benefício para a microempresa? Érica, é exatamente isso. Não sei se foi isso que você perguntou. Referente à nova lei, certo? A nova lei de licitações, ela traz essas duas restrições. Então, qual o impacto da nova lei nesse tratamento diferenciado? Primeiro, você vai utilizar, e segundo, você vai observar quando você não utiliza, certo? Érica, especificamente sobre a não utilização do tratamento da microempresa, empresa de pequeno porte, nós temos, falando, né, aproveitando para falar, lá no artigo 49 da Lei Complementar número 123, tá certo? Lei Complementar número 123, com o artigo 49. Quando você não utiliza o tratamento diferenciado da microempresa. Primeira regra, pessoal, anota aí, quem não está lá no curso da gente, Dominando o Pregão, que a gente traz isso aí com mais detalhes. Primeira regra, você tem que demonstrar no seu processo licitatório, lá na fase de planejamento, na pesquisa de preço, que existe pelo menos 3 microempresas, empresas de pequeno porte, na região que conseguem atender ao seu objeto. Primeira regra. Se você não consegue comprovar isso aí na sua região, você poderá deixar de aplicar o tratamento diferenciado. Todas essas regras de tratamento diferenciado, tá certo? Segunda, nós falamos quando tratamos lá da regionalidade, quando a administração pública comprovar que não é vantajoso para o conjunto, para o objeto da contratação, o tratamento diferenciado. E aí, como é que ele tem que comprovar isso aí? De diversas formas, mas a gente entende que especificamente referente à parte técnica. Por exemplo, você tem um objeto, olha só, a sua sede vai precisar contratar um serviço de manutenção, no serviço de climatização, né? Serviço de climatização da sua sede, equipamentos de climatização. E, de repente, é um serviço onde tem a tecnologia VRF, né? Tecnologia VRF, que é ar-condicionado central e tudo mais. E aí você tem um município onde naquela região, naquele município, você não consegue buscar no mercado empresas, microempresas que têm condições de prestar aquele serviço. Então você não vai tornar regional e local, você não vai tornar exclusivo, mesmo que aquele serviço de manutenção seja até R$80 mil, porque você não vai conseguir, certo? E mais, pode ser que tenha uma lá, né? E aquela uma talvez não seja capacitada. Então, nesse caso, você poderá justificar que, tecnicamente, não é viável, né, você tornar aquele serviço exclusivo para a microempresa, né, dar prioridade regional, porque, tecnicamente, você não consegue trazer empresas, né, e demonstrar que é benéfico para a administração. Mas há a possibilidade, tá bom? Mas, em regra, aplique. E a terceira situação de não aplicação são as situações de dispensa de licitação a partir do inciso 3º do artigo 24, certo? A lei fala ainda da Lei 866, artigo 24. No entanto, nas contratações em razão do valor, lá do inciso 1º, do inciso 2º, do artigo 24, quais são? Inciso 1º, obras e serviços de engenharia com valor até R$33 mil. Inciso 2º, serviços diversos e aquisições até R$17.600. Para esses objetos, obrigatoriamente você tem que dar preferência exclusivamente à microempresa. Primeiramente, exclusivamente à microempresa. E a nova lei, nós temos lá no artigo 75, inciso 1º e 2º, também dispensa de licitação em razão do valor. E lembrando, pessoal, só para a gente fechar o assunto da dispensa, que a nova lei, ela amplia um pouco esses limites, né? Um pouco não, né? Um pouco não, consideravelmente. Mas aí ele fala, inciso 1º, contratações
abaixo de R$100.000 para obra e serviço de engenharia. Inciso segundo, serviços diversos e aquisições até com valores inferiores a R$50.000, certo? Inciso primeiro também fala de serviço de manutenção veicular, tá bom? Então, muita atenção. Para essas situações, você torna exclusivo para a microempresa. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Rosália, muito assunto para pouco tempo. Rosália, mas se tiver dúvida, pode perguntar, Rosália, viu? Se tiver algum comentário, alguma opinião. Empate ficto remanescente. Empate ficto remanescente. Qual a fundamentação? Olha aqui. Deixa eu puxar para cá. Artigo 44, né? Acho que alguém já colocou, né? Aí Isso. Artigo 44 aí, certo? A regrinha do artigo 44 ele traz. Obrigado, Érica. Obrigado por trazer aí. O que mais? Rosane aqui. Em caso de descumprimento do pregoeiro do tratamento diferenciado, complementar com recurso não acolhido. O que fazer? Rosane, é aquela questão, não é? As regras da licitação têm que ser discutidas na licitação. Primeiro, se o edital não traz as regras obrigatórias da lei complementar 1, 2, 3, certo? Empate fixo, aquelas que são obrigatórias, lembrando que regionalidade é uma opção da administração, certo? Você poderá questionar o edital, pedir esclarecimento ou impugnar o edital. É seu direito. Primeira coisa, deverá ser aplicada a regrinha. E dentro do certame, recurso, como você bem falou. Se o recurso não tem jeito, minha amiga, eu acredito que aí é Tribunal de Contas, Ministério Público, judicializar. O caminho é buscar a justiça, certo? Porque, em regra, o que você pode fazer também é representar no próprio órgão, né? Você representar, apresenta lá, faz um pedido de petição constitucional que você tem direito, inclusive, mas, para de repente, ver se a autoridade competente julga, né, o assunto e discorda do pregoeiro e determina o cumprimento. Mas, em regra, se você interpôs recurso, o pregoeiro discordou, né, de você seguir para a autoridade competente, a autoridade competente manteve a decisão do pregoeiro e não cumprir a lei complementar número 23. O jeito é judicializar o Tribunal de Contas do Estado. Tá bom? Pessoal, mais alguma dúvida? O professor Fabrício está por aí, quiser assumir o... Fala, professor Leonardo. Agradecer aí pela excelente aula que você nos deu, né? É muita informação mesmo, né? Só lembrando que o professor ele tem um curso completo de dominando o pregão e ele abrange, ele trata dessa aula dentro desse curso. Então, eu agradeço, professor Leonardo, por essa excelente explanação. Pessoal, só lembrando que após o final desse evento, nós vamos abrir a turma, né, a segunda turma para a comunidade de contratações públicas. Eu observei aqui que tem vários alunos que já fazem parte da comunidade, né, vários nomes aqui conhecidos, e tenho certeza que eles estão gostando muito da comunidade. Só lembrando também que amanhã teremos a nossa terceira aula, que será o professor Sérgio Fleury, onde ele vai abordar o tema sobrepreço e superfaturamento em obras públicas. Nós agradecemos a todos vocês que estão aqui nesse feriado de 7 de setembro, conosco, né? Assistindo a nossa segunda aula da Semana das Contratações Públicas. Professor Leonardo, tem uma pergunta aí, né? Isso, tem mais uma pergunta. Eu acabei de ver. Eu vi agora do Melk, né? O Melk perguntou aí em uma licitação, e foi uma pergunta importantíssima isso aí, viu? É uma licitação que a empresa declara CME com toda a documentação acostada, mas o balanço mostra que ela ultrapassou 360 mil, né? 360 mil o valor aí. Algum dano da licitação? Sim, Melk. Inclusive, essa é a importância da capacitação pela administração pública. E essa é a importância da capacitação do licitante, que o licitante vai poder recorrer, né? Recorrer e apresentar que o pregoeiro errou, certo? Mas deverá ser cumprido, né? Então, se por acaso ela deixou... Primeira coisa, olha só, olha a informação que é importante.
Lá no artigo 7º, se nós formos no artigo 7º da Lei 10.520, que é a lei do pregão, a lei antiga que funciona ainda, né? Que está vigente ainda no pregão. Lá diz no artigo 7º, não manteve a proposta, não assinou o contrato, não apresentou documentação na sessão, documentação falsa, a licitante ou a contratada será impedida de licitar e contratar com a administração pública, certo? Então, Melk, muito importante, inclusive, se você tem conhecimento dessa situação, você denuncie, certo? Porque, além disso, além da empresa ser impedida, né, poder ser impedida, porque foi declaração falsa, é fraude, né? Fraude é crime em licitação. Então, muito importante a sua pergunta, agradeço trazer aí essa questão, tá bom, pessoal? Então, pessoal, muito obrigado, boa noite, professor Fabrício, e amanhã temos novamente. E, pessoal, comunidade, contratações públicas, é show de bola. Pessoal, só lembrando que quem quiser ter acesso ao material, as apresentações da aula, tá certo? Vocês devem acessar www.portalccp.com.br. Você vai ser direcionado a um grupo de WhatsApp, onde a gente está disponibilizando outras informações e também esses materiais, tá certo? E outra coisa, eu quero pedir só um favorzinho para vocês, tá bom? Eu vou estar fazendo um post e vou estar colocando no meu Instagram com essa aula do professor Leonardo. Vou estar fazendo um post e gostaria que depois vocês comentassem o que acharam desta aula, porque isso é muito importante para a gente, tá certo? Então, pessoal, um grande abraço e a gente se vê amanhã às 19h30 na nossa terceira aula da Semana das Contratações Públicas.